Todo mundo que vem aqui, Maíra, de alguma forma fala de Deus. Incrível, cara. Incrível, que legal, incrível. Que às maravilha. vezes eu pergunto, mas na maior parte a turma fala. Ontem o Tito veio aqui, Deus. Anteontem a Kênia veio aqui, Deus. Aí hoje você já começou falando de Deus. Como é que foi esse teu... Não sei como é que é o nome, encontro, reencontro, contato, relacionamento com Deus esse ano? Mágico, foi muito mágico. Meu pai é ateu e a minha família nunca falou sobre religião, então eu fui... Sem nenhuma formação, né? Não acreditava em Deus, mas eu buscava muito. Em que sentido? Talvez eu quisesse acreditar que Deus existisse, porque as coisas que existiam aqui não eram agradáveis. Então eu buscava, mas eu sou muito... preciso ver pra crer mesmo, né? Senão eu não acredito. Então eu buscava na ciência, buscava explicações. E eu achava explicação pra tudo. Abriu o mar lá e andou sobre as águas. Não, tem uma época do ano que sobe, dá pra andar. Então eu achava explicação pra tudo. E nada me parecia lógico, né? Até na Bíblia mesmo, eu achava, Jesus foi um cara muito inteligente, mas nitidamente ele falava que o milagre era das pessoas, não era dele, né? Não, foi a sua fé que te curou. Isso eu acredito, né? Poder do pensamento e tal. Então eu ia muito de uma maneira racional e não acreditava em Deus. Eu acreditava que existia uma lei do causa e efeito, eu desejo bem, volto bem, tal, mas uma coisa meio... nada muito forte, sabe? E aí, eu engravidei da minha filha, eu entrei numa depressão violenta, onde a minha vida não fazia mais sentido e tudo mais. E eu me questionava, eu falava, cara, por que eu não sou muito grata? Eu tenho tudo, eu tenho muito dinheiro, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho um trabalho que todo mundo queria, eu tenho uma visibilidade que todo mundo queria, por que eu não sou extremamente grata? E só quem sabia disso era meu marido e a minha sócia, que fica muito colada e é madrinha da minha filha e tal. Eu não tinha coragem de falar isso para as pessoas, sabe? Tipo, eu não sou grata. Então você me olhava, você achava que tava tudo ok. Mas eu passei 3 anos pedindo por isso. Eu queria ser grata, minha vida tinha que fazer sentido, eu queria ser grata. Eu tinha tudo e eu não tinha nada. Tinha tudo, que todo mundo queria ter. Carro? Tenho. Helicóptero posso, barco posso, filhos tenho, corpo tenho, carinha tenho, Instagram tenho, mas não tinha nada. Eu tinha tudo e não tinha nada. Foi aniversário dessa minha sócia. Aí você vai entender do contexto. A gente foi de helicóptero, aluguei um barco, fiquei no Fazano de Angra, tudo e nada. Chegando lá, a gente já entendeu que ia começar a rolar algumas coisas diferentes. Ela é mais espirituosa, tal. O celular dela caiu. A gente tava falando sobre desconectar do universo e se conectar mais espiritualmente. Eu falei, me ensina a fazer isso, tal. O celular dela caiu no mar. E ela tinha acabado de comprar um iPhone em alto mar. E aí vai a gente procurar, obviamente, que não tem como, né, achar. E aí ela falou assim, Deus, qual é o recado? Será que é pra eu me conectar mais com Deus? Pelo amor de Deus, me faz achar meu iPhone, que eu acabei de comprar, caro e tal. O Marujo não achou o iPhone 7 metros pra baixo, ligado, tocando. Como é que explica isso? Então a gente já entendeu ali que tinha alguma coisa, mas isso foi com ela, eu olhei e falei, coincidência, né? O aparelho mara, o iPhone tá bombado, tá funcionando. Resumindo, a gente voltou pro quarto, foram dias, e eu comecei a passar muito mal, falta de ar. E Do nada. Até achei que era uma crise de pânico, mas não era, porque de fato o meu batimento cardíaco parou, porque elas contaram, então não era crise de pânico, não chega a isso. Mas inicialmente achei que era. Faltou o ar, eu não via, eu não conseguia ver e eu não conseguia ouvir. Só que eu fiquei paralisada, foi um troço esquisitíssimo. E eu lembrei que o pai de uma amiga minha teve uma doença onde os músculos dele foram parando, ele foi tendo tipo uma paralisia cerebral e virou um vegetal. E foi exatamente assim, eu falei, ferrou, vou virar um vegetal. E eu comecei a ficar apavorada, só que eu não conseguia falar. No barco. Isso voltando do barco. Eu voltei, eu parei na frente do som do quarto e fiquei parada. Foi um negócio assim inexplicável. E aí, elas me olharam, viram que tinha alguma coisa estranha. Eu falei, não é possível que ninguém vai ver que eu tô passando mal, que vai me levar pro médico. Resumindo, eu comecei a viver segundos, você entende um pouco de física quântica? Segundos como se fossem o desdobramento do tempo. A cada minuto parecia uma eternidade. Eu falava, gente, o que é isso? O que eu tô vivendo? Eu preciso sair daqui. E aí eu comecei a achar que eu ia ter algum problema tipo de
de demência, de alguma paralisia cerebral, e eu ia ficar presa dentro do meu próprio corpo. Eu tinha um nível de consciência, mas eu não me mexia. Tá. Eu comecei a sofrer muito, porque eu falava assim, eu vou ficar assim, os meus filhos vão achar que eu pra sempre não tô me comunicando. Eu tô me comunicando, só que eu não consigo dizer que eu tô sabendo tudo que tá acontecendo. E eu comecei a sofrer, mas sofrer muito. E elas duas ali, sem saber o que tava acontecendo, viram que tava passando mal, meio que foram me encaminhando ali pra porta, me sentaram. Era um movimento meio robótico, era uma coisa estranha. E a Pétala, tava a Marcela, a Juliana e a Pétala. Ela tinha saído pra cachoeira. Resumindo, demorou algumas horas. Um determinado momento ela chegou. E eu, na minha cabeça, eu falei, gente, ela vai chegar, vai salvar minha vida, vai me levar pro médico. Essas horas, você tava lá. Paradinha. Presa no tempo. E ali, na vida real, devia ter passado umas 2 horas. E aí eu me perguntava, não é possível que essas meninas achem que eu tô normal e elas não estão me levando pro médico. Quando a Pétala chegou, eu estava sentada ali, parada na porta, de porta aberta. E aí ela falou, o que foi com ela? Aí as meninas, não sei, ela tá assim faz um tempo, ela tá passando mal. Ela falou, você tá brava comigo? Eu falei, ai não, eu achei que ela fosse chegar e me levar pro médico, agora ela vai cismar que eu tô brava com ela. Aí ela falou, amiga, o que você tem tal? Eu não conseguia falar. E ela chegou e falou assim, vamos orar? Eu queria bater nela. Eu orar? Uma hora dessa, eu morrendo? Preciso de um médico? E ela me fala, vamos orar? Mas era o que eu tinha. Eu falei, tô na merda mesmo, vai sair, né? Eu consegui fazer assim com a cabeça. Quando eu fiz assim, eu não lembro. Diz elas que eu desmaiei e elas me botaram na cama. Nessa hora elas falaram que eu fiquei cinza, não respirava, não nada. Pétala já entendeu que era uma coisa espiritual, mas ainda assim eu me pergunto até pra ela, por que você não me levou pro médico ainda assim? Não, amiga, eu sabia que era espiritual. Não tinha coração, tinha que... Caraca, mas que coragem, hein? Muito. Quando eu acordei, eu já acordei vomitando. Então eu até imaginei, eu falei, será que eu tava tendo alguma parada cardíaca, alguma coisa que dá enjoo e vomita mesmo e tal? Mas quando eu acordei, ela falou rápido. Ela falou assim, você aceita Jesus? Foi muito louco. Ela falou, você aceita Jesus? Eu falei, meu filho, tô aceitando qualquer coisa, qualquer pessoa. E aí saiu a minha voz, eu falei, aceito. Quando eu falei aceito no desespero, tá? Porque eu falei, eu vou morrer, eu tenho que aceitar, não tem opção. Ela botou os 2 joelhos no chão, todas as luzes, eu falo o nome que é para as pessoas poderem ligar se elas quiserem, do Fazano de Angra, estouraram. Fez tuf, foi um apagão assim, vrum. Na hora que ela falou, você aceita Jesus, pra mim teria que ser algo físico. Aí elas gritaram, porque foi um susto, né? Aí eu falei, não, eu acho que o tal de Jesus deve acontecer, deve existir mesmo. Resumindo, foram 15 horas de muita luta, vomitei, passei mal, 15 horas. Eu nunca passei tão mal em toda a minha vida, foi uma luta. Existia um determinado momento em que a Juliana estava chorando, que era uma das minhas amigas, e a Peta, ela representava como se fosse um mensageiro, como se fosse um pastor. Ela começou a falar da Bíblia, contar histórias sobre Deus. E ela colocou uma música da Isadora pra trocar na playlist. Eu não escutava música evangélica, nunca na vida. Eu achava extremamente cafona. Hoje eu não escuto outra coisa. Mas eu achava horrível. E aí, de repente, ela colocou aquela música e aquilo lá me deixava bem. Quando parava a música, aquilo me deixava mal. Então eu botei no negócio de repetir e eu ficava ali naquela música respirando. E é uma música que ela tem, que é aquela Seja Forte e Corajoso. Seja forte. E tinha a ver com o momento que eu tava passando. Então aquilo ali me acalmava e tudo mais. Eu tinha assistido uma live uma semana antes, por um acaso, daquele pastor André Fernandes de Miami, que é famoso. Nunca tinha relação nenhuma com o cara, não conhecia, não sabia quem era. Eu falei, vou mandar uma mensagem pro pastor, vim orando pra ele não bater o carro. 13 horas da manhã, né? Falei, se Deus existe, ele vai dar esse jeito aí. Mandei uma mensagem, abri o Instagram e falei, oi, tem um recado pra você. Aí ele manda na hora. Falei, você precisa vir orando, tal. Ele falou, já tô sabendo. E veio orando no telefone, olha que louco, 3 da manhã, orando com o Arthur. Existe um determinado momento em que o Arthur falou que no GPS apareceu escrito assim, Estrada do Tesouro, e era neblina, e tudo sumiu, ele não sabia onde ele estava, ele foi reto, até que em 3 horas, 3 horas, chegou onde eu estava. Eu estava no quarto 3, tem essa questão do Pedro, né, das 3 vezes que me negou. 3 da manhã. 3 da manhã, e ele chegou quando o sol tava nascendo. Ele chegou, eu comecei a passar o dobro de mal. Eu falei, agora eu vou morrer mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu tava lutando muito, porque eu queria viver. Na minha cabeça, eu estava controlando a minha morte. Porque eu
não podia morrer e quem ia me salvar era eu me despir do meu orgulho. Quando ele chegasse, eu me despir do meu orgulho, então eu tava salva. Quando ele chegou e eu não fiquei salva e eu comecei a passar mal mais ainda, eu não consegui mais controlar a minha morte. E aí eu morri, literalmente. Por quê? Você deitou, você se entregou, você falou, não vai dar, eu vou morrer. E aí, a hora que ele chegou, eu vi, porque eu olhava ele, eu queria ficar boa e não tinha jeito, ele falava, tá tudo bem, e aí eu comecei a passar mais mal ainda. Eu falei, cara, não era isso, eu vou morrer, eu cansei de lutar, eu tô cansada, eu vou morrer. E aí eu deitei no colo dele pra morrer mesmo, achei que eu ia morrer. Eu me joguei, e eu fiquei boa. Na hora que eu parei de lutar, porque é esse o recado, pare de lutar, só entregue a sua vida a mim. O que eu pedi durante 3 anos? Eu quero dar valor à minha vida. O que Deus fez? Tirou a minha vida para que eu pudesse dar valor. Eu nunca dei tanto valor à minha vida, eu nunca quis tanto viver como eu quis naquela noite. Então eu entendo que foi uma morte para um nascimento novo. E a coisa dos 3 tem mais uma questão, que no meio disso tudo, que são 15 horas, né? A luz acabou 3 vezes. Todas as vezes que a Pétala falava, você acredita em Deus? E eu falava, acredito, foram 3 vezes. Uma foi, você aceita Jesus, e as outras 2, você acredita em Deus? Eu falava, acredito. E aí a luz fazia, 3 vezes. Então assim, por que eu dou o nome das pessoas? Por que eu dou o nome do hotel? Porque tá aí o pastor André, que acompanhou tudo pra comprovar, tá aí o Arthur, tá aí a Pétala, tá aí a Juliana, tá aí a Marcela, tá aí o Hotel Fazano. Então, tudo comigo precisou ser físico para que eu pudesse acreditar. Entendi.